Neste vídeo nós vamos estudar as diretrizes alimentares para a prevenção do câncer. Nós vamos apresentar aqui neste vídeo as 6 diretrizes alimentares, né, do NCI, que é o National Cancer Institute dos Estados Unidos, né, onde nós temos seis diretrizes alimentares, tá? Estão aqui, ó. Estou passando aqui para vocês, tá? São 6. Depois a gente vai estudar e comentar, né? Cada uma delas em detalhes. Mas antes vamos fazer alguns esclarecimentos, né? Em um esforço para fornecer recomendações fundamentadas nas evidências científicas confiáveis e mais atuais para reduzir a incidência das doenças crônicas, o US Department of Agriculture, USDA, e o Department of Health and Human Services, DHS, dos Estados Unidos, têm publicado em conjunto, então esses dois órgãos publicam em conjunto desde 1980, o Dietary Guidelines of Americans, ou seja, as diretrizes alimentares para os norte-americanos. Então esses dois departamentos, né, eles publicam em conjunto desde 1980 um guia, né, para a dieta, né, dos norte-americanos. Essas diretrizes alimentares, né, que fornecem conselhos aos americanos saudáveis com mais de 2 anos de idade sobre as escolhas alimentares que promovem a saúde e evitam doenças, servem como base para a política de nutrição e para as atividades voltadas à educação nutricional em âmbito federal. Importante, então, essa publicação, né? Dietary Guidelines of Americans. Essas diretrizes alimentares são revistas e atualizadas a cada 5 anos, né? Então, elas não morrem numa gaveta por muito tempo, elas são atualizadas a cada 5 anos por um comitê de especialistas em nutrição e saúde, o Dietary Guidelines Advisory Committee, né? Então, o conselho, né? Conselho um comitê, né, para estabelecer essas premissas, tá? Vamos em frente. As recomendações baseiam-se em estudos científicos mais atuais, revisados por especialistas. Então, essas recomendações, né, desse guidelines baseiam-se em estudos científicos atualizados, né, que é revisado pelos especialistas. No início, esses estudos dependiam fortemente de estudos realizados com animais de laboratório. As recomendações mais recentes, entretanto, dependem muito mais do volume crescente de estudo clínico e epidemiológicos realizados com seres humanos, tá? Então, hoje já é mais com seres humanos, né? Estudos clínicos e epidemiológicos realizados com seres humanos. O National Cancer Institute, NCI, dos Estados Unidos, há muito considera que as mudanças alimentares são capazes de reduzir o risco de câncer e que os dados científicos existentes fornecem evidências suficientemente consistentes para justificar a elaboração de diretrizes alimentares provisórias prudentes que promovam a boa saúde e reduzam o risco de alguns tipos de câncer. Né? Então, National Cancer Institute dos Estados Unidos, né? Eles já há bastante tempo eles entendem que as mudanças alimentares são capazes de reduzir o risco de câncer, tá? Então, as 6 diretrizes alimentares do NCI
estão em concordância com as recomendações alimentares elaboradas pelo USDA e o DHHS, American Cancer Society e American Heart Association. Eles estão em concordância, né, em consonância, né, com aquelas recomendações daqueles dois institutos ali que a gente viu no início aqui, né? Bom, agora nós vamos ver então essas 6 diretrizes alimentares, né, que é o foco central do nosso vídeo. Tá? Primeiro, reduzir a ingestão de gordura para 30% das calorias ou menos. Depois, aumentar a ingestão de fibras para 20 a 30 gramas por dia, chegando no máximo a 35 gramas. Depois, incluir várias frutas, verduras, legumes e cereais integrais na dieta diária. Mais uma, evitar a obesidade. Ainda, consumir bebidas alcoólicas com moderação, caso consuma. E, por fim, minimizar o consumo de alimentos curados em salmoura, conservados em sal e defumados. Vamos ver agora em detalhes cada uma dessas 6 diretrizes alimentares. Reduzir a ingestão de gordura para 30% das calorias ou menos. Todos nós sabemos que ingestão de gorduras é prejudicial, especialmente aquela que é aquecida, né? A gordura in natura, tipo o óleo, né? O óleo que vai na salada, ele não teria maiores problemas, mas quando o óleo ele é fervido, ele apresentaria problemas. Veja aqui o que é gordura, né? Vamos ver o que é gordura. Gordura é um termo genérico para uma classe de lipídios. As gorduras produzidas por processos orgânicos, tanto por vegetais, né, óleo de soja, como por animais, né, a gordura das carnes, né, consistem como a banha, né, consistem de um grande grupo de compostos geralmente solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. Então, insolúveis em água, mas solúveis nos componentes orgânicos, né, no nosso corpo. Estudos realizados com animais de laboratório e com seres humanos indicam que o consumo elevado da gordura na dieta está associado ao aumento do crescimento tumoral e da mortalidade. A gordura da dieta pode agir como um agente promotor de tumores, né? Então, está comprovado que a gordura, né, que compõe a nossa dieta, ela pode agir como um agente promotor de tumores, né, causar tumores. Outra diretriz é aumentar a ingestão de fibras para 20 a 30 gramas por dia, chegando no máximo a 35 gramas. E o que é fibras inicialmente, né? Quais são as fontes de fibras? As fibras solúveis e insolúveis podem ser encontradas nas frutas e nos cereais integrais, como arroz, trigo, centeio, cevada e aveia. A aveia é uma grande fonte de fibras insolúveis. As leguminosas, como feijões, lentilha, grão de bico e ervilha, são fontes de fibras solúveis. Tá? Então, estudos realizados com animais de laboratório e com seres humanos mostram que o aumento de fibras na dieta está associado a uma diminuição do câncer de cólon, o que aparentemente resulta na diminuição do tempo de permanência de cancerígenos no intestino. Né? Então, aparentemente, né, está relacionado ao tempo, né, de permanência de substâncias cancerígenas no intestino. Né? Então, comendo fibras, essas substâncias cancerígenas, elas tendem a permanecer um maior tempo no intestino, né? E aí diminui a probabilidade de ocorrência de câncer de cólon. Incluir várias frutas, verduras, legumes e cereais integrais na dieta diária.
De acordo com as informações fornecidas pela American Cancer Society, um grande conjunto de trabalhos científicos mostrou que os hábitos alimentares têm influência sobre cânceres situados em diferentes locais. Dietas ricas em frutas e verduras têm efeitos protetores contra cânceres de pulmão, boca, esôfago, estômago e cólon. Tá? Então, fruta, né? Maçã, né? Laranja, verduras, né? Alface, legumes e cereais integrais, né, na dieta. Né? Já se mostrou, né, em trabalhos científicos que esses hábitos alimentares têm influência sobre cânceres em diferentes locais. Obesidade, evitar a obesidade. De acordo com as informações fornecidas pelo NCI, a obesidade e a inatividade física podem ser responsáveis por até 25 a 30% dos cânceres de colo, mama, endométrio, rim e esôfago. Alguns estudos também relatam vínculo entre a obesidade e os cânceres de vesícula biliar, ovário e pâncreas, né? Então, a obesidade e inatividade física, tá? Importante é o indivíduo não ficar inativo, tá? Permanecer em movimento o maior tempo possível, né? Uma atividade física. E evitar a obesidade, né? O excesso de alimentação, né? A obesidade é causada por excesso de alimentos, né? O ideal é seguir aquela filosofia dos orientais, né? Nunca se alimentar demais, comer demais, né? Sair da mesa com fome, né? Mas vamos em frente aqui. Consumir bebidas alcoólicas com moderação, caso consuma, tá? É recomendado o consumo zero de bebidas alcoólicas, tá? Existe um lobby muito forte do pessoal, os consumidores de vinho, aí, vendedores de vinho, né? A indústria do vinho, né? Querendo propalar que o vinho não traz nenhum mal para a saúde, né? Só traz benefício. Eu até ia acreditar, mas se o vinho não fosse uma bebida alcoólica, tá? Eu ia acreditar. De acordo com as informações recentes fornecidas pela American Cancer Society, vários estudos estabeleceram uma relação entre o consumo de álcool e o câncer. Homens que consomem 2 drinks por dia e mulheres que tomam 1 drink por dia têm probabilidade maior de desenvolver cânceres de boca, esôfago, laringe, mama e fígado. Tá? Quando nós falamos em drink, em bebidas de álcool, né? Então, todas aquelas bebidas, né? Whisky, vinho, vodka, cachaça, esses produtos aí, tá? Por sinal, alienantes, né? Minimizar o consumo de alimentos curados em salmoura, conservados em sal e defumados, né? São as conservas, né? E os defumados, né? Defumação é o processo de expor alguns tipos de alimentos à fumaça, proveniente da queima de parte de plantas, com o objetivo de conservar e melhorar o seu sabor. Os alimentos que frequentemente são defumados são as carnes, em especial os enchidos, e certos tipos de peixes, como por exemplo o salmão. Os produtos defumados têm boa aceitação no mercado e estão prontos para o consumo, não necessitando de qualquer outra forma de preparo adicional. De um modo geral, esses produtos eles são conservados em sal, né? E trazem um grande prejuízo para a saúde, conforme nós vamos verificar aqui. O cloreto de sódio, tá? Que é o sal, consumido em níveis elevados, pode danificar as células que revestem o trato gastrointestinal e agir como um agente promotor de câncer. Então, sal em excesso ele pode danificar, né,
o trato gastrointestinal e promover o câncer. Os alimentos defumados muitas vezes contêm carcinógenos provenientes da fumaça e são com frequência muito salgados. Mais uma vez, né? Alimentos salgados, muito sal, são deliciosos, né? Mas causam muito mal à saúde, né? As populações que consomem dietas ricas em alimentos curados em salmoura e defumados têm incidência maior de câncer de estômago, tá? Então, muito cuidado com alimentos em conserva, né? Em salmoura ou esses defumados, tá? Vamos destacar ainda aqui que, contudo, é importante destacar que, recentemente, grande parte dos dados epidemiológicos que formam a base das diretrizes alimentares foi posta em dúvida. Podemos ainda acrescentar que, no entanto, à medida que esses estudos tornam-se cada vez mais sofisticados e específicos para certos tipos de câncer e certos vegetais alimentícios, os efeitos protetores vão sendo documentados. Por exemplo, a relação entre o consumo de verduras e a hiperplasia benigna da próstata, e a relação entre o consumo de frutas e o câncer coloretal. Além disso, a dieta que é fonte tanto de carcinógenos quanto de anticarcinógenos está tornando-se cada vez mais valorizada, levando alguns investigadores a considerar que a exposição a uma proporção adequada entre agentes inibidores de câncer provenientes de vegetais e agentes iniciadores do câncer, por exemplo, da carne, que é responsável pela prevenção do câncer. Essa é uma área de grande importância para a manutenção e a melhora da saúde humana e será objeto de intensa análise científica no futuro, né? Mas, por enquanto, tá, o que se tem nós temos essas 6 diretrizes alimentares, tá, que são fundamentais e devem ser seguidas, né, preventivamente. Tá? Então, essa aqui que a gente chamou seria uma dieta anti-câncer, né, fundamentada, né, em estudos para a população norte-americana. Né? Então, até o nosso próximo vídeo.